Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com você? Eu espero que sim. Estou mais um dia aqui com você para a nossa devocional da manhã. Eu me chamo pastora Ana Cláudia e glorifico a Deus pela sua vida. Amém? Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Ontem foi nosso último dia, da devocional em prol do câncer de mama. Nós oramos todo esse tempo, juntos nós oramos, eu não orei sozinha, nós oramos juntos todo esse tempo pelo câncer de mama. E hoje retornamos para a nossa devocional da família. E aí eu faço a seguinte pergunta para você que me ouve nessa manhã. Como está a sua família? Como está a sua casa? Como está o seu casamento? Como estão os seus filhos? Você já voltou a almoçar na mesa, a jantar na mesa, a estar junto em comunhão, pai, mãe, filhos? Já voltou? Ou você ainda continua no celular de um lado, sua esposa do outro, seus filhos do outro? Como é que está o convívio entre você? Como é que está na sua casa, a sua família, seus filhos, a sua esposa, o seu esposo? Essa é a pergunta que eu faço hoje para você. Amém? Então vamos voltar a orar pela família, tá se dedicando a estar buscando os princípios familiares, os princípios o qual nasceu no coração do Senhor. Foi o Senhor quem constituiu família desde a eternidade. Amém? E o nosso versículo, o nosso texto proposto para esse dia hoje se encontra em Neemias capítulo 9, verso 1. Vamos ler? No dia 24 deste mês se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades dos seus pais, levantando-se no seu lugar. Leram o livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. Em outra quarta parte fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Verso 1, 2 e 3 nos trouxe a memória, O que a Bíblia nos trouxe à memória? O que naquele tempo eles precisavam fazer. Por quê? Porque estavam distantes de Deus. O Deus que tirou eles do Egito, da escravidão. Esse povo estava distante de Deus. Então o que é que eles fizeram? No dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco. Eles fizeram um propósito, com jejum e pano de saco, e traziam terra sobre si. O que era que acontecia naquele tempo? A humilhação para eles se achegarem a Deus, para eles reconhecer que eles precisavam de Deus, para Deus, na mente deles, ouvir atentamente a oração deles. O que é que eles faziam? Eles se humilhavam, colocavam panos, vestidos de saco de alinhagem, se vestiam de pano de saco, e eles se jogavam na terra, e aí eles pegavam a terra do chão assim, e eles jogavam assim sobre eles, desde a cabeça até os pés, como sinal de humilhação, como sinal de que, Senhor, eu me arrependo do que eu tenho feito, eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo de quem eu tenho sido, do que eu tenho falado, eu me arrependo que eu me apartei do Senhor e tenho servido a outros deuses, eu me arrependo das coisas erradas que eu tenho feito, eu não tenho glorificado o teu nome, não tenho adorado ao Senhor. Foi isso que eles fizeram, se arrependeram e se achegaram a Deus com humilhação. Não é isso que a palavra do Senhor fala? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, é isso que o Senhor fala, se humilhar e orar. O Senhor quer ver você com o coração contrito diante dele.
E não adianta ser fingido, porque Deus conhece o coração do homem, mais do que o próprio homem. O homem jamais, em hipótese nenhuma, consegue enganar a Deus. Nós enganamos uns aos outros, nós enganamos nosso esposo, nossa esposa, nossos filhos, mas a Deus jamais a gente engana, meu povo. Aqui é um arrependimento e confissão de pecados. Muitos de nós precisamos nos achegar até o Senhor com humilhação, com propósito e nos arrepender dos nossos pecados e confessar todos eles a Deus. Não é confessar o homem, não, é confessar a Deus. Jesus Cristo fala: se me confessares diante do meu Pai, se me confessares diante dos homens, eu vos confessarei diante do meu Pai que está no céu. Jesus Cristo fala isso. Então o que eles fizeram? Que se humilharam diante do Senhor, com jejum, com pano de saco, e traziam terra sobre si, se jogavam terra neles mesmos, com sinal de humilhação ao Senhor. Somente os da linhagem de Israel se apartaram de todos os que eram estranhos. O Senhor, nesse dia de hoje, quer que você se aparte daqueles que não têm trazido boa influência para você, para sua casa, para sua família. Com quem você tem conversado que não faz parte do povo de Deus e tem trazido para a sua vida conselhos errados. Tem falado para você bem assim, ó: não sei para que você vive para esse homem, se esse homem só vive te traindo. Ou não sei para que você vive para essa mulher, se essa mulher só vive te traindo. Essa mulher, às vezes não é nem traição, às vezes essa mulher não faz nada por você, essa mulher não te obedece, essa mulher não é submissa a você, ou esse homem, vice-versa. Para que você ainda está com ele? Por que você ainda está com ele? Muitos desses são os conselhos que você tem escutado. Então se aparta desse povo, porque a inimizade do mundo é inimigo de Deus. Aqueles que são amigos do mundo se tornam inimigos de Deus, porque o Senhor não quer essa amizade para você. Essa amizade tem atrapalhado o seu relacionamento com Deus e o seu relacionamento com a sua casa. Então vai dizer aqui: eles se apartaram das pessoas estranhas. O povo de Deus se apartou das pessoas estranhas. E puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das suas iniquidades. E dos seus pais também. Eles se colocaram de pé, se colocaram na posição que Deus quer. Qual é a posição que Deus quer você? É posição de humilhação, de reconhecer o seu estado, de reconhecer que você precisa de Deus, de reconhecer que a sua família precisa ser restaurada, que a sua família precisa ser reestruturada, que a sua família precisa ser pautada em Deus, na palavra de Deus, que isso não tenha acontecido. Devocional não tem acontecido, almoço na mesa em comunhão não tem acontecido, jantar não tem acontecido, café não tem acontecido, diálogo não tem acontecido. Muitos têm mais prazer em conversar com alguém lá fora, com alguém no bar, com algum amigo, alguma amiga, do que com a esposa, ou com a esposa e com os filhos. Esse prazer já não existe mais de conversar com os cônjuges. Não existe mais. Isso tem que voltar. Isso é princípio de Deus, é princípio da palavra de Deus. Mas pastora Ana Cláudia, é muito difícil a minha esposa. Mas você também é difícil. Pastora, mas meu esposo é muito difícil. Eu não aguento mais ele. Mas você também é difícil. É porque você está olhando somente para os defeitos dele. Será que esse homem que você tem não tem uma qualidade a qual você pega essa qualidade e segure nela e peça ao Senhor para trabalhar em cima dessa qualidade? Será que a sua esposa não tem algo que chama atenção em você? Que você possa olhar para ela mais para essa qualidade do que para os defeitos que ela tem? Será que você tem se achegado a Deus para colocar a vida do seu esposo ou da sua esposa diante do Senhor e falar para o Senhor? Porque quem te deu foi Deus. Coloca diante do Senhor este homem, coloca diante do Senhor esta mulher. Não importa o caráter dela, não importa o caráter dele, não importa quem ele seja, o que ele faça que não tem te agradado. Primeira coisa, ele ou
Deus, você se acha tão importante, você se acha a última bolacha do pacote, mas pensa bem, primeiro este homem ou esta mulher não tem agradado, não é a você não, primeiro ele não tem agradado é a Deus. Então você tem que orar pela vida dele, começa a orar hoje pela vida dele, e eu garanto que o Senhor o qual você serve vai mudar a vida deste homem, vai mudar a vida desta mulher. Fecha mais a tua boca, porque você tem falado demais. Nós falamos demais, gente, como nós falamos? Nós falamos demais e acabamos errando, porque falamos demais. O que é que Tiago fala? O homem seja pronto a ouvir, ouça mais e fale menos, e se for falar, fale para o Senhor, coloque diante do Senhor a vida do teu marido, a vida da tua esposa, a vida dos teus filhos. Começa a voltar ao princípio. O que foi que esses homens fizeram aqui? Se arrependeram e confessaram os seus pecados. Volta ao princípio. O princípio de todas as coisas é Deus. Volta a se relacionar com Deus. Volta a conversar com esse Deus. Volta a dialogar com o Espírito Santo de Deus. A falar tudo para Ele. Eu duvido que Ele não mude este homem ou esta mulher, porque você tem feito de tudo para mudar ele, tem feito de tudo para mudar ela, mas nós não temos o poder de mudar ninguém. Esse poder só quem tem é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus pode mudar todos, até mesmo você. Porque às vezes você e eu, nós achamos que quem precisa de mudança é ele. Mas na verdade, quem precisa de mudança sou eu. Porque eu sou tão chata, que quando eu começar a buscar que o Espírito Santo mude a mim, eu vou parar de ver o defeito do outro. Vou começar a enxergar os meus defeitos, porque a presença de Deus me constrange. Ela faz esse efeito em mim. Então eu vou começar a enxergar os meus defeitos e vou parar de ver os defeitos do outro. Então eu vou começar a orar por mim e vou começar a orar por ele. Você ora pela vida do seu esposo, ora pela vida da sua esposa, ora em vez de estar reclamando sempre para Deus. Em vez de você estar falando que homem chato, que homem ignorante, que homem insuportável, que mulher chata, que mulher ignorante, que mulher insuportável, começa a colocar diante de Deus a vida do seu esposo, começa a colocar diante de Deus a vida da sua esposa, e você vai ver a obra maravilhosa que Deus vai fazer nesta vida. Você vai contemplar a obra maravilhosa. Mas pastora, tantos anos eu tenho feito isso. Você tem feito do teu jeito e do jeito de Deus. Você já perguntou se o jeito que você tem feito é o jeito do Senhor? O Senhor quer que você trabalhe do jeito dele, com as ferramentas dele, e você tem trabalhado do seu jeito, com as suas ferramentas, achando que essa é correta. Mas começa a pedir ao Senhor: Senhor, me dá sabedoria, me dá entendimento para eu trabalhar do jeito do Senhor, com as ferramentas do Senhor. Começa a trabalhar com as ferramentas de Deus e você vai ter um casamento bem sucedido. Começa a fazer isso. Arrependimento e confissão de pecado diante de Deus. Senhor, eu não aguento mais. Eu não aguento mais trabalhar do meu jeito. Até hoje eu tenho feito isso, trabalhar da minha maneira e com as minhas ferramentas. Por favor, me ensina. Me ensina a trabalhar do jeito do Senhor. Para que eu tenha um casamento bem sucedido, para que eu faça minha esposa feliz, para que eu faça meu esposo feliz. Porque eu sei que eu fazendo ele feliz, eu sei que eu vou ser feliz, porque ele vai me fazer feliz, ela vai me fazer feliz. Comece a orar assim. E eu acredito, com certeza, com todas as palavras, que você vai ter um casamento bem sucedido diante de Deus. O seu marido, a sua esposa, não tem buscado querer servir ao Deus que você serve, por cada forma que você muitas das vezes trata Ele.
você sendo cristã, e talvez ele não seja ou ela não seja, mas a forma que você tem tratado não é uma forma de sabedoria de Deus. Não é com os instrumentos de Deus, com o jeito de Deus, é do seu jeito, com os seus instrumentos. E você tem entristecido seu marido ou a sua esposa e você acha que você tem agido correto e não está. Para e pensa. Coloca o seu joelho no chão aí agora. Se volta a Deus e começa a pensar a forma que você tem agido com ele ou com ela. E veja se está correta, se é do jeito de Deus. Busque na palavra como você, esposo, tem que agir com sua esposa, como você, esposa, tem que agir com seu esposo. Busque na palavra. Deus tem a receita ideal para você e para o seu casamento, para a sua família. Feche os teus olhos. Pai, nesse momento nós buscamos do Senhor a sabedoria do céu. A sabedoria, Pai, que vem do Senhor sobre nossas vidas. Pai, que tipo de servo eu tenho que ser para o Senhor? Porque é esse servo que eu sou para o Senhor, que eu vou ser para minha esposa, para o meu esposo, para os meus irmãos, para os meus filhos, para a igreja, para os meus vizinhos. Eu não posso ser diferente um com o outro, porque o Senhor fala para eu amar ao Senhor acima de todas as coisas e amar ao próximo como a mim mesmo. Qualquer um é meu próximo. De que forma, Senhor, eu tenho que agir? Com que ferramentas eu tenho que agir? Eu sei que a Tua palavra nesse dia de hoje me chamou a atenção, que a primeira coisa que eu tenho que fazer, ó Pai, é voltar-se ao Senhor, ser dependente do Senhor, me arrepender daquilo que eu tenho feito e começar a confessar ao Senhor o que eu tenho feito e da maneira que eu tenho feito, porque, Senhor, com certeza está errado, porque eu não tenho sido bem sucedido. Me ensina, Pai, a fazer o que é correto. Me ensina a ser boa esposa, bom esposo. Me ensina a ser boa mãe, bom pai, boa filha. Me ensina, Senhor, da maneira correta, porque até hoje eu tenho feito tudo errado. Tenho agido de forma errada, Senhor. Não tenho tratado meu esposo bem. Não tenho tratado minha esposa bem. Não tenho trabalhado com as ferramentas do Senhor, Pai. Eu estou vendo as coisas só piorando na minha casa. Estou vendo as coisas só piorando no meu casamento. E eu sei que eu estou trabalhando da forma errada. Me dá sabedoria, Espírito Santo de Deus. Me dá entendimento de como eu tenho que ser como esposa, como eu tenho que ser como esposo, como eu tenho que ser como pai e mãe. Me dá sabedoria, eu preciso buscar do Senhor, porque as fontes que eu tenho buscado, Senhor, não tenho sido bem sucedida. Então eu quero buscar do Senhor, porque o Senhor é o princípio de todas as coisas, desde a eternidade, Senhor. Por favor, ensina a tua serva, ensina ao teu servo como devemos ser, como devemos agir, como devemos pensar, ó Pai, no meio da família. Senhor, em nome de Jesus, restaura aquilo que se perdeu na minha casa. Fala para o Senhor o que você quer que o Senhor faça na sua casa. Restaura, Senhor, no meu casamento o amor, o afeto, Pai querido, o desejo pelo meu esposo, pela minha esposa. Restaura o carinho pelos meus filhos, o carinho dos meus filhos por mim, por minha esposa, pela minha vida, Pai querido. Eu sei que eu, como sacerdote, Pai, eu tenho que buscar do Senhor. Eu sei, Pai, que eu, como mulher sábia, eu tenho que buscar essa sabedoria do Senhor. Por favor, Pai, restaura na minha vida, na minha casa, no meio da minha família, aquilo que se perdeu, as devocionais, a palavra do Senhor. Pai, o tomar café na mesa, o almoçar na mesa, o jantar na mesa, Senhor. Restaura, Pai, porque eu preciso, Pai. Eu preciso ser visitado por Ti, eu preciso ser visitada por Ti. Eu preciso estar mais próximo da minha esposa ou do meu esposo, dos meus filhos. Eu preciso, Senhor, por favor, me dá essa oportunidade, Pai, e me ensina como eu tenho que agir, em nome de Jesus.
Amém. Meus irmãos, muito obrigada por mais um dia na presença do Senhor, por mais uma devocional. Eu louvo a Deus pela sua vida. Eu creio em nome do Senhor Jesus que a sua família vai ser restaurada, o seu casamento vai ser restaurado. Não desista, não perca a fé. Não perca a fé, achando que muitas das vezes você acha que se apagou da esposa ou do esposo, a qualquer momento o Senhor pode acender, mas se você voltar ao princípio, volta ao princípio, com arrependimento, com confissão dos pecados diante do Senhor, e o Senhor vai olhar para você com um olhar de amor, porque o Deus que nós servimos é um Deus de amor, em nome de Jesus, viu? Se inscreva no canal, deixe o seu like, acione o sininho e juntos vamos nessa peleja. Eu creio em muitas famílias restauradas, porque voltou ao princípio de todas as coisas. Em nome de Jesus, um abraço, amo sua vida e até amanhã. Um bom dia em nome de Jesus. Amém.